Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo nessa série sobre a história da igreja que eu venho fazendo. E agora nós vamos conhecer sobre um dos remonstrantes, daqueles que foram dos primeiros arminianos, né? Ele é o Johann van Oldenbarnevelt, nome difícil, hein? Ele foi advogado e líder político e arminiano, né? Um dos primeiros, né? Que seguiram a linha teológica de Jacob e Arminius. Então você vai conhecer um pouco da história dele e a sua contribuição entre os remonstrantes arminianos. Então é isso, eu espero que você goste desse vídeo e já vai deixando like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, para o canal crescer e bora para mais esse vídeo. Então vamos conhecer o Johann van Oldenbarnevelt. Johann van Oldenbarnevelt é de 14 de setembro de 1547, em Amersfoort, Países Baixos, então terras espanholas, hoje terras holandesas. Lá na época eram outros tipos de terras, né? Agora são conhecidas como terras holandesas. Morto em 13 de 5 de 1619, em Haia. Advogado, estadista e depois de William I, o Silencioso, o segundo pai fundador de uma Holanda independente. Ele mobilizou as forças holandesas sob o comando do filho de William I, Maurício de Nassau, e criou a Tríplice Aliança Anti-Espanhola com França e Inglaterra em 1596. Na trégua dos 12 anos, em 1609, ele reafirmou o papel dominante da província da Holanda na República Holandesa. Então vamos conhecer um pouco do início da carreira dele. Oldenbarnevelt estudou direito em Leuven, Lovaina, Borges e Heidelberg, onde sua posterior conversão ao protestantismo veio a germinar, e provavelmente Pádua. Após seu retorno à Holanda, ele se estabeleceu como advogado no Hof van Holland, que era efetivamente o tribunal de apelação da província de mesmo nome, estabelecido em Haia. Quando, em 1572, duas das províncias dos Países Baixos, Holanda e Zelândia, conseguiram abalar o domínio espanhol de Bruxelas, Oldenbarnevelt não seguiu o tribunal de apelação, que fugiu para Utrecht, mas decidiu apostar no movimento de libertação nacional. Ele até mesmo participou de uma tentativa de libertar as cidades sitiadas em Haarlem e Leiden. Em 1576 foi nomeado pensionista chefe executivo de Roterdã, um cargo que automaticamente implicava a participação nos estados provinciais, Assembleia, né? E quando a revolta nacional se espalhou para as outras províncias. Participou com frequência dos Estados Gerais em Bruxelas ou Antuérpia. Em 1578, quando o avanço dos exércitos espanhóis sob a liderança de Alessandro Farnese, duque de Parma, prenunciou uma reconquista total, Oldenbarnevelt foi um dos negociadores da União de Utrecht, concluída em janeiro de 1579, que deveria servir como uma espécie de constituição improvisada das Províncias Unidas em 1795. Durante as negociações, tornou-se evidente que Oldenbarnevelt tinha como objetivo garantir à província da Holanda a posição politicamente incontestável, a qual, estrategicamente toda quase incontestável, província se consideraria habilitada após ter suportado o peso da revolta com a Zelândia por quase 7 anos. Essas atividades também o colocaram em contato bastante próximo com William, o Silencioso, ou, conforme tradução mais comum, Guilherme, o Taciturno. Liderança política. Em 1586, 2 anos após o assassinato de William, Oldenbarnevelt aceitou a nomeação pelos estados da Holanda para o cargo de Landsadvocaat, ministro-chefe da província. Nessa função, ele se tornou o verdadeiro administrador da herança política de William, o Silencioso. Enquanto o filho de William, Maurício de Nassau, um brilhante comandante militar, estava encarregado da guerra real no campo, foi Oldenbarnevelt quem, inicialmente em estreita colaboração com ele, mobilizou e coordenou a energia e os recursos disponíveis no país, tornando assim a guerra possível. Com uma dessas atividades, ele participou ativamente da fundação da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Embora teoricamente um servidor de apenas uma das 7 províncias soberanas, Oldenbarnevelt, que assumiu várias missões diplomáticas na França e na Inglaterra, era praticamente o embaixador estrangeiro da União. Também nessa capacidade,
Foi ele quem continuou o trabalho de William, o Silencioso, e conseguiu integrar a nova comunidade de rebeldes um tanto suspeita e politicamente pouco ortodoxa. A esse respeito, seu maior triunfo foi a conclusão de uma aliança tripla completa com a França e a Inglaterra em 1596. A principal conquista de Oldenbarnevelt no campo da política externa foi, no entanto, a chamada Trégua dos 12 Anos, concluída em 1609 após longas negociações, pela qual o programa nacional original de expulsar os espanhóis de toda a Holanda poderia ser considerado virtualmente abandonado e pela qual a comunidade das 7 províncias do norte pôde ser considerada estabelecida como tal. Por outro lado, foi também nessa conquista que o erro dominante na posição de Oldenbarnevelt como estadista, líder da União, tornou-se aparente, ou seja, a própria circunstância de que ele era comprometido por juramento a apenas uma daquelas 7 províncias, a província da Holanda preenchendo um vácuo criado pelo fato de que as províncias anteriormente predominantes, Brabant e Flandres, localizadas na atual Bélgica, haviam sido reconquistadas pelas armas espanholas. A Holanda, uma província até então periférica, havia se tornado proeminente, contribuía com cerca de 59% do orçamento federal. Oldenbarnevelt era o principal expoente da Holanda e representante da União das 7 províncias. Da mesma forma, os príncipes de Orange viram-se quase automaticamente no papel de expoentes principais na concepção da União. E é à luz disso que o conflito entre Oldenbarnevelt e Maurício se torna fundamentalmente compreensível, mesmo sem um exame detalhado de suas múltiplas origens. Seguindo a mesma lógica, Maurício havia sido nomeado stadtholder holandês por Oldenbarnevelt e seus amigos políticos em 1586, com o propósito expresso de salvaguardar a individualidade e posição especial da província nos dias em que Robert Dudley, conde de Leicester, como regente geral, estava tentando impor sua concepção de governo centralizado nas várias províncias. Agora vamos ver a parte do conflito religioso. Durante a Trégua dos 12 Anos, o conflito latente cristalizou-se em torno de suas facetas religiosas. O surpreendente sucesso do movimento de independência dos Países Baixos estava indissoluvelmente ligado ao fato de que, mais cedo ou mais tarde, todas as províncias que permaneceram com a União passaram a ser governadas por minorias calvinistas. Está vendo a questão religiosa? Vocês estavam até agora vendo, o cara está falando só de política, calma. É para você entender o contexto histórico, cultural, para entrar no religioso e entender a figura que esse Johann van Oldenbarnevelt representou, né? Então, governadas por minorias calvinistas, para as quais, sem renunciar à sua fé, não havia possibilidade de reconciliação com o governo abjurado, Filipe II da Espanha. Quanto a Oldenbarnevelt, assim como William o Silencioso, ele também havia aceitado ser membro da Igreja Reformada, mas ele e seus colegas regentes na Holanda acalentavam o ideal de uma igreja que, embora baseada na reforma em sua forma calvinista, era suficientemente flexível em seu dogma para atrair e satisfazer todos aqueles que estavam dispostos a abandonar a obediência a Roma. De acordo com esses governantes da Holanda, a nação havia se rebelado contra as tendências centralizadoras e tirânicas de seu soberano hispanista para o bem da liberdade, incluindo a liberdade da Inquisição religiosa, seja católica romana, espanhola ou calvinista. Como visto por muitos teólogos e pregadores, por outro lado, a revolta havia ocorrido em prol da religião reformada em sua variedade dogmática mais rígida. Quando na questão perigosa da predestinação, a antítese se polarizou em um conflito entre 2 professores de teologia em Leiden, o rígido Gomarus e o mais moderado Arminius. Olha onde entra a pessoa de Jacob Arminius. Oldenbarnevelt e a maioria das cidades eleitorais na Holanda, embora não em Amsterdã, favoreceram a arminianos contra o grosso das massas calvinizadas, que eram firmemente gomaristas, né, que era o do Gomarus, como eram comumente chamados, contra remonstrantes. Paradoxalmente, Oldenbarnevelt e seus adeptos precisaram até salvaguardar o princípio da tolerância com medidas um tanto intolerantes. Aqueles pregadores que, apesar de vários decretos para o propósito, permaneceram teimosamente indispostos a se abster de pregar sermões controversos foram demitidos e às vezes exilados. A controvérsia religiosa estava, além disso, inextricavelmente entrelaçada com a antítese de província versus União.
Os pregadores contra-remonstrantes, que são os calvinistas, né, consistentemente referindo-se à sua religião como o cimento dado por Deus que mantinha a união unida, trazido com termos de política real, isso significava que eles queriam convocar um sínodo nacional, isto é, um interprovincial, confiando, como se viu mais tarde erroneamente, que estabeleceria uma igreja triunfante no modelo genebrino, de Genebra, né, onde estava, vamos dizer assim, a capital do calvinismo, completamente independente de todas as autoridades civis cuja dignidade e, consequentemente, cujo direito de governar seria julgado pelos clérigos. Por razões óbvias, os estados da Holanda, liderados por Oldenbarnevelt, consideraram um sínodo desse tipo arriscado demais e negaram seu consentimento à reunião. Trabalhando em miúdos, pessoal, estava se dividindo dentro do Estado a divisão entre calvinistas e arminianos, que na época era chamado de remonstrantes. E aí liga com a questão política e cultural, porque como é que o Estado, que visão o Estado ia ter, que visão religiosa ia ser, que interpretação ia ganhar, e que tipo de líderes ia ascender nesses cargos, que visão eles teriam, calvinistas ou arminianas, tá vendo? É nesse sentido. Vamos ver as disputas com o príncipe Maurício. Visto em retrospecto, o clímax anunciou-se quando, em julho de 1617, o príncipe Maurício tomou partido abertamente e desafiadoramente com os contra-remonstrantes, ou seja, ele aderiu ao lado calvinista. Esta velada declaração de guerra ao partido de Oldenbarnevelt e dos regentes da Holanda foi respondida pela chamada Resolução de Sharp, votada pelos estados da Holanda em 4 de agosto de 1617, que, entre outras coisas, encorajou as várias cidades da província a recrutar unidades armadas próprias, não integradas no Exército Federal e nem mesmo sujeitas ao comando de Maurício como capitão-geral da província. Os estados permaneceram dentro de seus direitos em tomar tais medidas. É compreensível que um homem como Maurício considerasse tais ações uma violação intolerável do Estatuto da União. O príncipe passou nada menos do que um ano inteiro reforçando sua posição em toda a União, até que, de repente, em 29 de agosto de 1618, ele prendeu Oldenbarnevelt junto com alguns dos seus colaboradores mais próximos, entre eles o seu príncipe herdeiro informal Hugo Grotius, que eu também vou fazer um vídeo sobre ele, então pensionista de Roterdã. Nunca no curso da história holandesa o problema da União versus províncias se manifestou mais grosseiramente do que quando se materializou na questão inquietante de como e por quem Oldenbarnevelt seria julgado por seus atos. Sua tese inquestionável, pelo menos em teoria, era de que, tendo atuado exclusivamente como funcionário público da soberana província da Holanda, ele era responsável apenas perante o judiciário da província da Holanda. Seus inimigos, por outro lado, queriam que ele fosse julgado por crime contra a União. Como, no entanto, nenhum judiciário federal existia, o único expediente possível era convocar um tribunal extraordinário ad hoc. Esse tribunal consistia de 24 juízes, dos quais, de modo algum, todos seriam advogados qualificados, e não pouco deles, além de serem oponentes políticos, também eram pessoalmente antagônicos a Oldenbarnevelt, ou seja, ele era a causa perdida, né? Eles provavelmente era da linha calvinista. Provavelmente não, eram. Mesmo assim, depois de mais de meio ano de aprisionamento e interrogatório, ele foi condenado à morte não por alta traição, para a qual a opinião pública era cuidadosamente dirigida, mas pela subversão da religião e da política do país, ou seja, uma questão mais de cunho religioso do que crime de fato, né? Político, vamos colocar assim. Em maio de 1619, ele foi decapitado em Binnenhof, em Haia. Mais do que qualquer outro evento na história do país, sua execução continuou a assombrar a historiografia holandesa e até a política holandesa. Olha só como esse personagem, pessoal, é importante dentro da história da Holanda, até os dias de hoje, né? Então isso é para você conhecer um pouco da história desse personagem e a importância do que aconteceu. E a fonte das informações do vídeo, pessoal, está aqui embaixo, você pode conferir no site da Britânica, e você pode conferir também mais informações sobre ele em outros sites também, em outros artigos e livros, como você preferir. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para o canal continuar crescendo, deixando também teu comentário para saber o que você achou desse vídeo e de toda essa série da história da igreja que eu venho fazendo. E é bom você ver em conjunto esses vídeos para você entender toda a história da igreja, não só um vídeo isolado. Então espero que você tenha gostado e não que se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.